porque Dios nos ha revelado esta palabra. A oposição nos diz que Deus iluminou o nosso entendimento, porque os que se opõem com fúria. Quer dizer que eles não entenderam. No entanto, você e eu entendemos. E como é fácil para nós entender essa palavra. Portanto, isso quer dizer que Deus nos deu uma segunda graça para poder entender isso. Então, vou pedir a vocês que estejamos em pé e, em suas próprias palavras, agradeçam ao Senhor, dizendo que estão agradecidos pelo bom que tem sido, a liberdade que nos deu, porque somos pessoas das quais nosso medo foi tirado, o temor foi tirado de nós, dormimos tranquilos, não tememos ao terror da noite. Então, e não tememos a morte. Se morremos, sabemos que estamos em boas mãos. Em boas mãos e qualificados. Qualificados, limpos, perfeitos, com uma só oferta. Então vamos começar hoje no livro a Tito. Capítulo 1. Tito fica antes da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1. Comecemos no verso 10. O tema de hoje se chama Casas Transtornadas. Casas transtornadas. Diz o verso 10. Quando todos tiverem... Todos têm? Diz, porque há muitos contumazes, faladores vãos, e o que mais? E enganadores, principalmente, quem? Parece que haviam vários grupos, naquele tempo, que enganavam, e eram faladores vãos, mas os que verdadeiramente faziam danos eram os da circuncisão. Esses eram os perigosos. E diz, principalmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras. Esse é o tema de hoje, casas transtornadas. Transtornam casas inteiras, ensinando por ganho desonesto o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses, sempre mentirosos, bestas más, glutões ociosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os duramente para que sejam sãos na fé, não atendendo a fábulas o quê? De onde vem isso aí? Do judaísmo. Não atendendo a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se apartam da verdade. Todas as coisas são puras. Quantas? Todas as coisas são puras para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada lhes é puro, porque até suas mentes e consciências estão corrompidas. Professam conhecer a Deus, mas com os atos o negam, sendo abomináveis e rebeldes, reprovados quanto a toda boa obra. Eu quero, por causa... essa palavra aí, circuncisão, principalmente da circuncisão, eu noto que eu falo com muitos evangélicos e pessoas que professam ser cristãs, e quando eu lhes digo, você sabe o que significa circuncisão ou incircuncisão? E eles estão alheios. E você lhes diz, você sabe o que é Jesus Cristo? Ah, sim, isso sim. E o diabo? Ah, isso também. E o pecado? Isso sim. Mas quando você fala de termos como circuncisão, pois eles estão alheios. E é necessário, porque, note, os enganadores, diz aí, principalmente os da circuncisão. Você tem que entender quem são os da circuncisão para que se cuide de quê? Dos seus enganos. Porque se você diz que há uns enganadores aqui na cidade, pois quem são os enganadores? Principalmente, então você deve saber quem são para que se cuide deles, não é? Vamos a Gálatas, capítulo 2, para que você saiba quem são eles. Livro aos Gálatas, aí Paulo os identifica, no capítulo 2, verso 7. Aqui, Paulo os identifica e diz, antes, pelo contrário,
Todos estamos aí, certo? Antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o quê? Então, o que é circuncisão? É um evangelho? É um evangelho. Há 2 evangelhos no Novo Testamento, que é o da incircuncisão e o da circuncisão. O da incircuncisão foi dado a um homem chamado Paulo. E o da circuncisão foi dado a Pedro e os 11 apóstolos. Agora, os 11 apóstolos são os que receberam o evangelho da circuncisão, e Paulo diz que esse evangelho transtorna casas. Estamos claros aí? Ou seja, Pedro é o chefe ou o encarregado do evangelho da circuncisão. Agora, Paulo diz que há muitos contumazes e faladores de coisas vãs, principalmente os de Pedro. Eu estarei falando claro aqui? Então você se pergunta, mas é que Pedro foi um apóstolo, como é que você agora vai dizer que Pedro era um falador vão e confundia e transtornava casas inteiras? Bom, eu não estou dizendo isso, eu estou lendo que se deram a Pedro esse encargo, então Paulo diz, José Luiz, cuidado. Há um montão de enganadores, mas principalmente os da circuncisão. Então uma coisa me leva a outra. Porque há pessoas que têm dito, é que vocês derrubam os apóstolos de Jesus. Eu não estou fazendo isso, o que eu faço é que eu leio aí que eles confundiam casas inteiras, transtornavam casas inteiras. Nessa semana, eu conheci uma pessoa bela que, enquanto eu falava com ela e preenchia uns formulários, ela me disse, você é pastor? E eu disse, sim, eu sou pastor. E começamos a falar. E então eu lhe disse, pelo que você me fala, você é cristã, não? Sim, eu participo de uma congregação. E eu disse, que bom, quanto tempo você está ali? Eu estou ali há 4 anos. Que bom, imagino que toda a tua família está contentíssima. E ela disse, não, aí está o problema, porque o esposo não quer saber da igreja e nem meus filhos também. Agora, já está ali há 4 anos. Mas por que ela tem problemas? Porque, quem sabe, o esposo é uma esposa que socialmente quem sabe, bebe uma taça de vinho numa reunião de negócios, ou numa reunião, ou quem sabe, quando sai com ela, pede uma bebida a nível social, e então, saberá Deus, ela tem dito a ele, bom, se você entrar na igreja, você tem que parar, você já não pode socializar dessa maneira. E então, quem sabe, os filhos são pessoas criadas nos Estados Unidos, que gostam um pouquinho de música de rock, não? E quem sabe alguns deles têm um brinquinho por aí, e, não, sei lá, um brinco aqui, ali, agora estão usando em toda parte. Então o que acontece? Quem sabe um dia ela os convidou para a igreja e os demais jovens daquela igreja olharam para eles esquisitos e eles se sentiram rechaçados e parece que disseram, mamãe, não me leve mais nessa igreja, que olharam para mim mal ali. Porque os da circuncisão proíbem, proíbem. Os da circuncisão, a ênfase da circuncisão é o aspecto externo da pessoa. A incircuncisão trata com o de dentro, o que não se vê. A circuncisão trata com o de fora. E então, eventualmente, até a mulher começa a ouvir, olha, eu penso que essa maquiagem que você tem aí tá demais. Mas isso aí cabe ao esposo, né? Se o esposo não gosta ou gosta, mas não é o pastor que deve dizer isso a ela, que diga a ela, você não deve se vestir assim. O problema, isso aí é um problema que está aí há anos. O que acontece é que as pessoas não sabem identificar isso. Mas os da circuncisão transtornam casas inteiras. Porque então há uma divisão familiar, porque o esposo diz, olha, eu não estou de acordo com isso, eu não vejo nada de mal em que meus filhos que estão estudando há 12 anos e se formaram e querem ir à festa de formatura, e os amigos alugaram um hotel, 2 ou 3 quartos, para que as colegas estejam juntas e os colegas estarão juntos em outro lugar, porque isso deve ser assim, né? Há formas. Eles se entretêm e disseram, mamãe, eu poderia ficar um pouco mais tarde, até mais tarde, porque estamos celebrando. Então ela diz, não. Por quê? Porque somos cristãos.
E aí podem dizer algo mal dos meus filhos porque foram a essa festinha de formatura. Então, o garoto estudou 12 anos com esses meninos, são colegas, e agora, no dia do checkmate, vamos nos formar. É pecado ir à reunião. Então, o marido, que está sendo promovido em sua carreira, salário foi aumentado, lhe deram um posto maior e convidaram ele para celebrar numa festa com os executivos ou com quem for da companhia. E nesse dia, o presidente da companhia pegou uma boa garrafa de champanhe, quis celebrar, e então aí a esposa está numa cara feia, parece uma bruxa. Não, eu sou cristã. Então ele começa a se sentir incomodado porque ela está proibida e diz que uma taça de vinho é pecado, e é assim que se transtorna um lar. Há matrimônios que estão destruídos por causa disso. Eu não sei o que eles vão fazer. Quando Jesus, nos dias de sua carne, caminhava, e ele se reunia com os publicanos e pecadores, e diz que o criticavam, porque bebia e comia com eles. Agora, o que ele bebia? Água? Eu não tenho visto ninguém ser criticado por beber água. Então, os mentirosos da circuncisão, eles dizem, não, o que ele bebeu foi suco de uva. Olha, não me diga que numa festa de casamento ele vai fazer o melhor vinho, e o melhor vinho é o quê? Suco de uva. Isso é mentira. O que acontece é que os da circuncisão, esses cristãos que sempre estão proibindo. Olha, o pior do mundo é pertencer a uma igreja cristã. Porque tu tens que andar em consciência de pecado, se escondendo. Não, o pastor vem aí na tua casa, esconde essa revista que vão dizer que você é mundana. Esconde que isso é revista de moda. Hipocrisia. Olha, eu dou tanta graças a Deus que Deus me tirou do meio dos evangélicos. Olha, que você possa ser livre. Sabe o que é ser livre? Então, esses pastores que tanto criticam essa liberdade que nós temos, eles queriam ter essa liberdade, mas como não podem, porque já se encerraram, então nos criticam e nos chamam de libertinos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Os da circuncisão, e eu falo com autoridade, sabe? Porque eu tive aí durante muitos anos, atado, escravo, desnecessariamente. Veja o que diz em Gálatas, capítulo 2, verso 4. Falando deles, e eu tenho que falar deles também nesse dia, e vou chamá-los como Paulo chamou. 2:4, veja o que diz. Isto apesar dos falsos irmãos introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para abençoar-nos. Para quê, hein? Para reduzir-nos à escravidão. E o que é escravidão? Escravidão é que uma senhora passe em frente ao salão de beleza e veja como uma outra senhora está se arrumando e diz, eu queria, mas lá na minha igreja proíbem. Mas ela queria. Sabe, essas igrejas da circuncisão, e vou te dizer outra coisa, aqui na cidade está cheio delas. O mundo inteiro está cheio disso, porque o que se pregou foi circuncisão. Você sabe o primeiro ministério que veio dar ênfase à incircuncisão? O nosso ministério. Por isso é que nós estamos em liberdade. Naturalmente, aquele que está preso tem inveja quando vê os demais livres. Olha, há prisões que, quando está chegando ao final a sentença de algum preso, não podem nem avisar a ele, porque ele encontra problemas, roubam todas as coisas dele, ou encontram uma forma de brigar com ele, para ele não sair. Eles dizem assim, olha, lá no café da manhã, no almoço, passa, derruba a bandeja de comida dele para provocá-lo, a ira, para que se forme uma briga e então ele não saia. Porque os que estão presos ficam com inveja, sabendo que alguém que está ali um montão de anos vai sair. E é assim que estão esses cristãos, por isso nos criticam, por isso nos chamam libertinos. Mas não tem que chamar-nos assim. O que tem que chamar-nos é que nós nos gloriamos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O mais lindo é estar livre. Sabe lá o que é tu andar em culpabilidade, se escondendo para fazer as coisas?
Essa gente transtorna casas inteiras. Olha, há pastores transtornados. Eu tenho ouvido de pastores que têm tido problemas no casamento e então são proibidos de casar de novo, senão são expulsos do concílio e eles não têm o dom de continência. Quer dizer que tiveram um problema no casamento e não têm o dom de continência, mas não podem se casar, porque para eles, casar 2 vezes é pecado. É como os católicos. Sabe que os católicos não recebem uma pessoa divorciada? Não a casam. Proíbem. E sem o dom de continência, eles se queimam. Chega um momento que a panela de pressão explode, né? Como está explodindo por toda parte aí. Olha, onde se proíbe, Paulo disse que as religiões que proíbem, suas proibições são convertidas em doutrina de demônio. Veja o que diz capítulo 4 de Gálatas, que esse é um bom livro para falar da liberdade gloriosa. Veja como diz verso 19. Capítulo 1, 2, 3 e 4 está falando dos da circuncisão, o que é uma igreja que está presa no nome de santidade, porque eles creem que isso é santidade. Eles não sabem que isso, o que é pegar a carne e congelá-la. Isso se chama amaciar a carne e dar duro trato no corpo. Quando uma igreja começa a proibir que a mulher isso, que os homens isso, os jovens aquilo, que não podem ouvir essa música, não podem usar isso, aquilo, quando começam assim, se convertem em amansadores da carne e se põem a querer santificar aquilo que não se pode santificar. A carne nunca é santa. Teu corpo é um corpo de morte. Por isso é que Paulo disse que será transformado à imagem da glória do corpo dele, porque ainda não está transformado. Santificar essa carne é um beco sem saída. E eles pensam que fazendo isso a carne vai melhorando, 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 e quando passa 20 anos, explode. Veja o que Paulo disse aos Gálatas por causa dos efeitos dos apóstolos, no verso 19. Filhinhos meus, pelos quais torna sofredores de parto até que Cristo seja o quê? Até que Cristo seja o quê? Olha, salvado e formado são 2 coisas diferentes, salvo e formado. As igrejas estão cheias de crentes salvos, mas não de crentes formados. Para formar um crente, isso se forma com palestras assim, vai se formando, olha, tu estás completo, tu estás perfeito. Há milhões de crentes salvos, mas não formados, porque para ser formado tem que te dar uma informação que vai te formando. Agora, como vai se formar em ti que às vezes o que você ouve é uma pessoa, por exemplo, os enganadores, os faladores vãos. Isso que chama esses palavreiros que começam, olha, irmão, Cristo é bom. Olha aí que bom é Cristo, hein? Você está me entendendo? Olha aí como Cristo é bom. Olha aí a palavra de Deus. E olha, porque há falsos profetas. E olha, e começa a falar, mas não te formam. E te falam 1 hora, até que você não aguenta mais ouvi-los falar. Olha, acaba logo de dizer o que você quer me dizer. Porque esses são palavreiros, faladores, que não têm estudo sistemático da onde o crente se forma. No entanto, podem estar falando 1 hora de Deus. Ou outro que diz, irmão, lemos 2 de Reis, e o profeta foi, e o corvo trouxe comida para ele. Ok, o corvo trouxe comida. Irmão, e Deus pega os corvos e envia comida. Bom, Deus envia o corvo com comida. Irmãos, e dessa mesma forma, Deus envia comida. Ixi. E então tá 1 hora falando assim para você, mas não te forma, não te dá informação. Sabe como é que um crente se forma? Quando te dizem, olha só, tu foste escolhido desde antes da fundação do mundo. Ah, diga-me, que mais? E então teu espírito foi posto num vaso de barro. E então, tu não és o barro, hello! Eu sou um espírito que vivo num vaso de barro. Ah, e você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Olha, de verdade que você é assim? Isso já é te dar informação, te dar segurança. Mas as igrejas hoje estão cheias de crentes que gritam aleluia e formam uma gritaria que parece que estão até em avivamento. Isso é um avivamento fingido, porque não te dão formação. Por isso é que Paulo diz, olha irmãos,
principalmente os da circuncisão, cuidem-se. Cuidem-se. Imagina, Paulo diz que pecado foi tirado do meio e João era da circuncisão, trouxe o pecado de novo. Paulo disse, o diabo foi destruído. Pedro, da circuncisão, disse, irmão, o diabo anda rugindo como leão. Mas Paulo disse que o diabo foi destruído. Bom, isso é o que Paulo diz, mas aqui na circuncisão nós cremos que ele ainda está em pé. Paulo diz que somos salvos unicamente e exclusivamente por fé, sem obras. E Tiago diz, já veis, irmãos, que o homem é justificado não somente pela fé, senão também pelas obras, porque é da circuncisão. Paulo diz, tem que abandonar os rudimentos da doutrina de Cristo. E Tiago diz, se alguém está enfermo, unja-o com óleo, porque ele era judeu, né, da circuncisão. Estamos tratando com um tema de atualidade, irmão. Essa é a diferença. A circuncisão lida com carne e a incircuncisão trata com espírito. A circuncisão trata com proibições e a incircuncisão trata com a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E então, por quase 2000 anos, o evangelho que se pregou foi o evangelho da proibição. Mas a mim me agrada como Paulo expõe. E diz, principalmente, veja que Paulo foi claro, tem que tapar-lhes a boca, é porque falam e transtornam. Falam e transtornam casas inteiras. Eu me lembro, porque eu estive aí, eu estive muitos anos ali. E eu me lembro quando cheguei ao cristianismo da circuncisão, porque o cristianismo da circuncisão, ali tu te convertes e tens uma boa experiência, mas logo, como não te formam, ao contrário, te deformam. Ou seja, quando se passam os anos, tu tens um tipo de medo de Satanás. Você começa bem no princípio, a princípio tudo é cor-de-rosa. E você canta, sabe, Cristo, sou feliz, Cristo me salvou, estamos em festa com Jesus, e ao céu queremos ir, e canta corinhos, e louvarei, louvarei, isso é no princípio. Mas quando se passa 1 ou 2 anos, eu te digo, se você vai louvar, eu quero ver se ainda está em festa com Cristo. Ao contrário, você tem que estar aí, porque o diabo está te vigiando. E você não pode desfrutar, olha, com um demônio ao teu redor, te perseguindo para te devorar. Isso não é desfrutar a vida cristã. Desfrutar a vida cristã é viver livre em Cristo Jesus. Que tu possas desfrutar do tempo que tu estás nesse mundo normalmente. Sabe o que Tiago disse? Disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E sabe o que Paulo falou? Paulo disse, o mundo é nosso. Então Tiago diz, odeia o mundo, e Paulo diz, o mundo é teu. Imagina, como é que você vai odiar esse mundo? Se aqui é que você compra uma casa, aqui é que você compra o carro, aqui é que você compra a tua roupa, nesse mundo aqui. Eu entendo que não devemos amar as coisas más que são feitas nesse mundo, porque isso se entende, né? As religiões estão transtornadas. Testemunhos de Jeová dizem que você não deve usar sangue, porque a vida está no sangue. E se você está morrendo, eu te dou sangue, eu estou te dando minha vida. Mas isso não foi o que nosso pai se referiu quando disse, claro, a vida está no sangue, se você perder o sangue, você morre. Mas se você tem o mesmo tipo de sangue que eu, e eu estou aqui, olha, por uma transfusão de sangue que fizeram para mim, porque eu estava morrendo num acidente que eu tive quando era jovem, graças a Deus, que apareceu o meu tipo de sangue. Mas eles interpretam tudo mal, porque eles tratam com carne, eles não chegaram ao evangelho de Paulo, ao evangelho da incircuncisão. Neste mundo não há nada mal. Olha, há joias preciosas, roupas lindíssimas, carros belíssimos, casas lindíssimas, e você pode alcançar uma delas. E se Deus permitir isso a você, olha, muito bom para você. Bem-aventurado és, que bom que alcançaste.
E melhor se não sentem inveja de ti. Que bom, tá prosperando, como me alegra. Tem gente que diz isso e você lhes vê o gozo, né? Elas dizem assim, ah, rapaz, como eu estou feliz por você. E há outros que dizem, como eu me alegro por você. Tem muita gente que são muito chatas, são encantadas com a chatice. Mas olha, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, isso é maravilhoso. Quando tu estás livre em Jesus Cristo, que tu desfrutas tua vida, que te levantas pela manhã e podes orar em limpa consciência, graças papai, graças que tudo vai bem para mim, graças anjos do Senhor, que bom vocês são comigo. Irmãos, Deus está em paz conosco, Deus não está zangado. Tem gente que pensa que Deus está atribulado com a terra. Tem gente que pensa que Deus está cheio de ira, que esse mundo vai explodir em fogo. Esse mundo não vai explodir em fogo, não. Esse mundo vai explodir com a verdade da graça. É isso que vai explodir esse mundo. Às vezes eu escuto programadores que foram batizados com suco de limão. Vivem tão ágrios e tudo veem como sendo mal e tudo é uma nota tão negativa, tão preciosa que a vida é, quando você sabe desfrutar dela. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo que não te deixes facilmente mover do teu modo de pensar. Olhe a vida com bons olhos, deixa a amargura. Ninguém tem uma dívida contigo. O que você semeia, você colhe. Te foi mal? Bom para você que tenha ido mal, para que você aprenda. Para que não vá mal, aprenda com teus erros. Deus não tem problema com teus erros. O que Ele procura é que você aprenda com eles. Deixa a amargura, deixa as palavras negativas. Põe-te em paz e no mesmo tom com o Senhor. Olha, este é o dia que o Senhor fez, portanto me alegrarei nele, desfruta. Olha, Davi disse, ensina-me a contar os dias de tal forma que encontre neles misericórdia. E tem paciência e esperança para melhores dias. Se agora não há bons dias, bom, virão melhores dias. Tudo irá bem para você. O que acontece é que você vive num quadrinho, você vive numa rotina, da casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola aqui, e até as ruas já te conhecem. Às vezes você vai dirigindo assim e nem se lembra. Como é que eu cheguei aqui? É automático, parece que põe o piloto automático aí. E faz as coisas por rotina. Tens que fazer como filho pródigo. Olha, peraí, olha, eu vou sim para a casa do meu pai, como é que eu pude ir embora daí? Se aí havia de tudo, eu vou voltar para a casa do meu pai esperando. Olha, voltei, faz comigo como tu fazes com um desses teus trabalhadores. Que trabalhadores? Você está achando que eu estou atribulado com você? Mas papai, eu fui embora e gastei tudo. Tranquilo, olha, há um novo dia. Vem cá, vamos fazer uma festa. Ei, vamos matar o bezerro maior, né? Vamos fazer uma festa aqui com meu filho. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Nosso Deus é um Deus de amor, de abundância. Ele não pensa como tu. Os pensamentos do homem não podem se comparar com os pensamentos de Deus. Tem que ser mais amplo. Alarga as estacas da tua cabana, retesa-as bem e olha o Deus que você está servindo. E não te deixe mais em proibições. Vive tranquilo. Desfruta a vida cristã, que a vida cristã diz que o reino dos céus é paz, gozo no Espírito Santo. O reino dos céus não é comida, nem bebida, senão gozo, paz e esperança. Gozo no Espírito Santo. A razão pela qual tu não tens gozo é porque a consciência te trai. Te levantas pela manhã e a mente te ministra e você sabe que a tua mente carnal é inimizade contra Deus. Não se sujeita à lei de Deus e danifica teu dia.
Tens que aprender a consertar isso, porque Papai Deus está esperando e está dizendo, deixa que aprenda a funcionar, porque, olha, vamos fazer uma bênçãozinha para ele que ele esteja contente? Não, vamos deixar ele, porque tu tens que encontrar, olha, se tu andas na senda da vida, me mostrarás a senda da vida. Em tua presença, há plenitude de gozo. Se tu não estás em gozo, você está em outra coisa. Está se deixando enganar pelos desejos enganosos que cavalgam na tua mente. Não te deixes enganar, abençoado. Porque o engano e a tristeza são parte da vaidade da circuncisão, o medo das nações. De Roma, faz 2000 anos, saíram uns tentáculos para destruir todos os povos, e conseguiram, destruíram. Mas o Senhor disse que na última trombeta sairia uma mensagem que iluminaria a mente, que diria a verdade e abriria o caminho. Pois esta é a mensagem que está saindo. Deus está a teu favor. Deus não está bravo contigo, nem com o que te aconteceu, ou o que acontece, ou o que acontecerá contigo. Deus não tem problema com tua debilidade. Deus, o que tem problema é quando tu não aprende com elas e quando não estás atento de que Ele é teu melhor amigo. E mais, eu creio que Deus chora, Deus diz, me dá lástima que eu coloquei num corpo de carne e está se deixando levar por esse corpo que Deus mesmo colocou você aí, foi Ele que permitiu isso. Ele diz, eu fiz, eu levarei. Eu aguentarei, eu suportarei até as cães, eu te aguento. Mas vem cá, o que você não aguenta? Vamos falar então, o que está acontecendo? Eu creio que ele sofre. Quando você se enreda em tuas coisas, está aí trancado. Você imagina, né, que ele está te procurando com um chicote. Que chicote que nada. Deus diz, o que eu quero é que ele aprenda com essa situação, se levante e siga adiante. Deus está a favor do seu povo. Mas os enganadores têm feito muitos danos. Os faladores de coisas vãs, especialmente os da circuncisão. Vamos terminar com Tito, um repasse aí, vamos terminar. O trabalho deles, olha. O trabalho do engano, da religião, é te fazer dano socialmente, familiarmente e espiritualmente. 3 aspectos de tua vida. Tito, capítulo 1, de novo. Olha para cá, abençoado. O engano funciona com 3 coisas, com tua vida social, com coisa que você não desfrute, nem o sábado e nem o domingo. Danificar tua vida social. Número 2, danificar tua vida familiar, que não desfrute também da tua família. E número 3, que espiritualmente tu não desfrutes nada, também não. Nisso é que o apóstolo Pedro está especializado, e os demais apóstolos com ele. Assim é que estão as famílias nos povos. Socialmente não desfrutam porque não têm dinheiro. Familiarmente não desfrutam porque o menino diz, mamãe, me dá uns tênis novos, me dá isso, aquilo. Não tenho. Teu papai é pobre. Teu papai não tem 1 centavo. Não temos dinheiro nem para comer. Então, espiritualmente, mamãe, como é que está Papai Deus? Papai Deus está vigiando a gente. O diabo está procurando a gente. Imaginem. Sim, social, familiar e espiritual. É assim que as pessoas estão aí por toda parte. E mais, chegaram aqui na cidade, aqui tem trabalho, tem casa, carro e continuam iguaizinhos. Eu dou glória a Deus, o dia que eu renunciei a todo esse cristianismo existente atualmente, o dia que Deus me libertou das garras da chamada igreja. Com razão, Karl Marx disse que isso é o ópio dos povos. Olha, isso é o pior que pode acontecer a uma família ir a uma escola dominical dessas. Envenenar as mentes com contos judaicos